Queridos, conforme Deus tem a sua mensagem, nós vamos então ouvir logicamente, começando com o pregador. Meus amados, Deus, cuja presença nós estamos aqui, amém? Cuja sua presença nós estamos aqui, eu acredito de todo o meu coração, porque é uma das promessas de Jesus, que se faria presente quando tivesse, o seu povo reunido. E o meu Jesus que eu conheço, que não mente jamais, e não falha jamais. Se Ele prometeu, então Ele está aqui, amém? Nós não podemos ver por enquanto, por causa da nossa natureza pecaminosa que nós temos aqui, mas nós estamos nos preparando para podermos vê-lo fisicamente, literalmente, muito em breve. Está muito mais próximo disso acontecer do que a maioria do povo de Deus está imaginando. Está muito mais próximo do que a maioria do povo de Deus está imaginando a volta de Jesus. Queridos, nós estamos num conflito sem precedentes, nós sabemos, todos nós estamos envolvidos nesse conflito de origem cósmica que começou lá no céu e ela não cessa, ela não existe trégua. Nos fala a palavra de Deus apenas inspirada de que não existe tréguas neste conflito, e Deus quer que nós entendamos isso. Não tem trégua, é de noite. Nós é que muitas das vezes nos descuidamos, às vezes esquecemos que estamos envolvidos nesse conflito, porque Deus ele é muito claro em dizer que todos nós, todo ser humano, ele está envolvido nesse conflito. Todo ser humano, ou sabendo ou não sabendo, ou querendo ou não querendo, ele está envolvido nesse conflito entre a luz e as trevas. E queridos, dependendo de onde cada um vai permanecer até a morte, de um lado ou de outro lado, não existem dois lados, não existe campo neutro. De onde ele permanecer até o fim da sua vida, ele vai ganhar uma eternidade. Se permanecer sendo fiel do lado certo, do lado da luz de Jesus Cristo, a sua recompensa será a sua coroa da vida eterna, amém? E se ele permanecer do outro lado, morrer dessa maneira, a sua recompensa será o salário do pecado, que é a morte eterna. Nada mais e nada menos que isso. Essa é a realidade. Essa é a grande verdade que precisa ser pregada mais do que nunca pelo servo de Deus, principalmente nos tempos solenes que nós estamos vivendo, principalmente nesses tempos em que tudo estará acontecendo de uma maneira impressionante, concomitantemente, junto, todos os sinais. Queridos, então aqui, vamos ver aqui alguma coisa que Deus, tem um título aqui da mensagem, seria assim: as providências de Deus para a salvação dos seus servos. As providências de Deus para a salvação dos seus servos. Como nós temos visto aqui, nós estamos envolvidos nesse conflito. Não é à toa que Pedro nos fala: vigiai. Nem se ele fala lá, vigiai. E ele fala por quê? Porque nós estamos numa guerra. Mas ele fala assim: porque o vosso adversário, ele tem nome, que é o quê? É o diabo, Satanás. Está o quê? Ao nosso redor, bramando, esturrando comunhão, buscando uma oportunidade a nos destruir, tanto fisicamente como espiritualmente. Nós nunca deveríamos esquecer desse texto lá de São Pedro 5, versículo 8. Nunca. Todos os dias deveríamos pensar, estar com esse texto na nossa mente, no nosso coração. Porque no momento que a gente deixa de vigiar, de se policiar, deixa de usar toda a armadura de Deus, como Paulo nos ensina, o inimigo ele faz o estrago. Não tem como. Ele faz o estrago. Que ele só
podemos vencer se Jesus estiver na direção da nossa vida, nessa batalha. Não existe vitória para nossas próprias forças, é impossível isso acontecer. Mas, nesse conflito, nessa guerra, nós temos aqui diversos exemplos, já está registrado, já a história, está na história porque já aconteceram, de que Deus realmente nunca abandonou os seus verdadeiros servos. Amém? Mesmo nessa guerra sem precedente. E é a pior de todas as guerras, porque na maioria das vezes você não vê o inimigo. Você ir para uma guerra e poder ver o seu inimigo é uma coisa, mas quando você não vê, quando ele é invisível, é assim que são as obras das trevas, muito pior, é muito pior, não se compara. Então, meus amados, aqui, alguns exemplos aqui, não vou ler todos os textos não, porque eu quero mais para o final aqui, uma mensagem que tem. Então aqui temos exemplos aqui, porque isso vai nos dar segurança, irmão. Porque esse conflito que não tem trégua, mas já está escrito, que vai se intensificar de uma maneira que sequer podemos imaginar. Esse conflito, nos últimos dias, ele irá se intensificar de uma maneira como nunca aconteceu antes na história da humanidade, ou seja, desde Adão e Eva. Nunca aconteceu antes. E o povo que estiver preparado nesse dia, que estiver vivo, ele precisa estar ciente e fazer tudo para tomar as devidas providências para que ele possa permanecer até o fim. Mas, como eu falei, Deus está conosco. Por exemplo, tem alguns exemplos aqui. Eu quero agora interagir com a igreja aqui. Tá? Eu vou só ler os textos agora, por enquanto não. Por exemplo, lá em Gênesis, né? Não precisa abrir não. Lá em Gênesis capítulo 5, 6, 7, 8, mais ou menos, nós temos uma história de uma ocorrência conhecida no mundo religioso. Nos fala exatamente sobre o que? O grande dilúvio. Não é isso? Isso ocorreu, está na história. Isso aconteceu por causa do pecado, que realmente se alastrou de uma maneira, né? E Deus então mandou um dilúvio. Então a grande ocorrência desse texto aqui, que aconteceu, é um grande dilúvio universal. Deus mandou, isso aconteceu por poder dele. Mas ele deu oportunidade, logicamente. Deu muita oportunidade para a geração daquele tempo. Só que a grande maioria desprezaram, não acreditaram, desprezaram, desperdiçaram a oportunidade que Deus deu. Mas só que teve uma família ali, que é muito conhecida, que foi a única família que não pereceu. A família de quem? De Noé. De quem? A família de Noé. Então, meu amado, observe bem, houve a tragédia, e o que aconteceu? E a saída que Deus providenciou para livrar o seu servo daquele tempo foi quem? Foi a arca, não foi isso? Foi a arca que Deus preparou. Então Deus mandou, mas ele tinha uma saída, uma porta de escape para salvar os seus verdadeiros servos. Foi isso que aconteceu? Deus não abandonou. Isso aqui é um exemplo. Outro exemplo aqui, está lá em Êxodo capítulo de 7 a 12, no livro de Êxodo. Temos um outro exemplo também muito interessante que aconteceu. Foi quando Deus foi para ele libertar o seu povo lá do Egito, depois de 400 anos como escravos. Deus então deu muitas oportunidades para os egípcios, e então chegou um ponto que ele permitiu aquelas 10 pragas, não foi isso? E a última praga foi sobre o quê? Todo o primogênito de todos, tá? Inclusive dos animais, eles pereceram. Todos, até dos animais. E nos fala a Bíblia de que quando aconteceu essa tragédia, podemos dizer, mas foi fiel, foi justa, tá? Quando isso aconteceu, fala que ninguém podia consolar os egípcios, ninguém podia consolar, porque todas as casas tinham alguém que tinha morrido. Que coisa, né? Aconteceu. Bem, mas o povo de Deus, ele não pereceu, não foi isso? Não pereceu. Deus tinha uma porta de escape, uma providência, que foi aquele sangue do cordeiro, né, que nos espargiram, foi? Que simbolizava o sangue de
amém? E Deus livrou o seu povo, está registrado, irmão. É no conflito, é nessa guerra. Isso tudo nos serve para nos animar, para nos dar confiança, nos fortalecer a nossa fé, porque o nosso Deus, Ele nunca, jamais abandona o filho que é fiel a Ele. Jamais, Senhor. Outro exemplo aqui, vamos aqui, são muitos. Lá em Gênesis capítulo 18, 19, temos um outro grande exemplo também. Foi quando a Sodoma, o fato foi, Sodoma e Gomorra foram totalmente destruídas, não foi? Ele mandou fogo do céu, destruiu tudo, com exceção de uma família de quem? De quem? De Ló. Foi a família de Ló. Então aconteceu que a porta, a providência de Deus foi o quê? Foi aqueles anjos que ele mandou. Mandou 2 anjos, literalmente, e foram lá, e ainda Ló estava titubeando ali, preocupado. Chegou um momento que a misericórdia foi tanta que eles pegaram o braço puxando. Não foi? Só vocês fujam para a campina e nem olhem para trás sequer. Aí realmente, mas foi os anjos de Deus. Então foi destruído, mas o servo de Deus nos protegeu. Isso não dá segurança que as leis, né? Dá alegria, convicção para nós, irmãos. Por que essa mensagem está sendo vista? Irmãos, nada é coincidência, eu vou falar isso. Se essa mensagem está vindo aqui, fazia tempo que eu não pregava aqui. Mas se ela veio nesse momento, é porque Deus, com toda certeza, Ele providenciou tudo, irmão, para que essa mensagem fosse pregada nesse momento para as pessoas certas, para o coração certo, com a mensagem certa. É assim que Deus trabalha. Costumo dizer, Deus nunca trabalha com coincidência. Não pense que é uma coincidência do mais um pregador, do mais um sábado. Não, Deus não trabalha assim, irmão. Ele não precisa, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Amém, querido? Essa mensagem está dando agora, no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. E você sabe que essa mensagem está sendo para você. Eu sei disso, que Deus me dá essa condição de que você está sabendo que essa mensagem é para você, como é para mim também, para todos nós. Então, meus amados, temos outros exemplos, como eu falei. Agora aconteceu algo interessante, vou demorar mais um pouquinho de algo muito interessante, meus amados. Ocorreu que aconteceu uma tragédia, que não era para acontecer, ter acontecido. Nós sabemos que ali, em dado momento, a esposa de Ló, ela virou o quê? Uma estátua de sal. Deus queria que aquilo acontecesse? Claro que não. Deus queria salvar toda a família, tá? Uma estátua. Por quê? Porque ela desobedeceu a Deus. Não foi? Os anjos disseram, não olhem para trás. E ela estava ciente, porque tinha um significado aqui. E ela conscientemente, parece uma coisa insignificante aos nossos olhos. Nós temos essa tendência de achar que às vezes um pecado, uma desobediência pequena demais não vai ligar, e só porque ela virou, a sua cabeça olhou, ela foi convertida imediatamente numa estátua de sal. Por que eu estou falando esses detalhes aqui? É porque Deus quer que nós devemos entender que as pequenas coisas dos nossos olhos é importante para Deus prestar atenção, sim. Deus é detalhista, irmão. Muitos de nós que dizemos que acreditamos na volta de Cristo, estamos na igreja, no da igreja, muitas das vezes estamos praticando coisas que aos nossos olhos já se tornaram detalhes pequenos, insignificantes, de desobediência a Deus. A gente já se acostumou, até já calejou, que caleja para o espírito de profecia, mas isso pode girar no céu, que não abandonar. Queridos, então, ela olhou para trás. Mas por que ela olhou? Estou insistindo nesse exemplo. Mas por que ela olhou para trás? Ela sabia, mas por que ela olhou? Aí tinha um porquê. Meus amados, ela estava com a salvação garantida. Não é isso? Os anjos de Deus aqui. O que ela queria mais? Mas quando ela olhou, ela desobedeceu para olhar para trás. Sabe isso por quê? Sabe por que nos fala para esperar que ela olhou para trás? Que ela desobedeceu? Porque ela estava ali, o seu corpo, mas o seu coração estava onde? Lá na cidade, nos bens, nas coisas materiais, nas coisas seculares.
virado. Estava, mas o seu pensamento, o seu coração, os seus planos, estava tudo lá. Meu amado, e isso tem acontecido no nosso meio também. Muitas das vezes nós sabemos que vamos lugar certinho, a igreja é essa aqui, biblicamente é essa aqui, ponto final, literal, igreja literal, né? Mas muitas das vezes nós estamos, o Jesus está voltando, mas nós estamos com o nosso coração, a nossa mente, nossos planos está preso aí no mundo. Lembra que eu falei que essa mensagem não é coincidência? Estão entendendo que não é coincidência? Você não precisa dessa mensagem, meu irmão e minha irmã. Você precisa ou não precisa? Porque eu preciso. Sim, queridos, então, temos muitos exemplos aqui. Temos aqui outro grande exemplo. Está no passado já, outro grande exemplo aqui, meu amado. Aqueles três amigos, exemplo clássico, aqueles três amigos de Daniel. Vocês sabem, por causa da fidelidade daqueles homens, né? Eles foram jogados vivos naquela fornalha, que foi 7 vezes aquecida. Os soldados morreram só de chegar perto. E o rei estava lá, Nabucodonosor, no seu trono, assistindo aquela cena, e de repente ficou assustado, aterrorizado. E ele gritou: mas não foram 3 que foram lançados na fornalha? Sim, senhor, mas eu estou vendo 4. Não foi isso que ele falou? E aquele que estava semelhante ao filho, era Jesus Cristo, semelhante ao filho do homem. E, queridos, resumindo, Deus também protegeu ou não protegeu? Protegeu. Queridos, o que falar também do próprio Daniel? Sabemos pela sua fidelidade, fizeram ali uma armadilha diabólica de alguns dos seus instrumentos, e Daniel, mesmo sabendo, mas ele não se acovardou, continuou praticando, fazendo aquilo que fazia de mais sagrado na sua vida. 3 vezes por dia ele se ajoelhava rumo a Jerusalém, né? E ele, de joelhos, ele confessava, adorava o seu Deus verdadeiro, meio com um decreto de morte que ele sabia, mas ele não se acovardou. E foi jogado o quê? Na cova dos leões. Mas só vocês viram o que foi que aconteceu. O rei tinha sido enganado, ele caiu numa armadilha, né? Ele gostava, amava Daniel. Quando ele chamou por Daniel, Daniel estava lá. O que aconteceu? Deus mandou seus anjos para fechar a boca dos leões. Meus irmãos, está cheio de exemplos de que Deus, Ele jamais abandona um servo que é fiel a Ele. Está cheio. Mas também temos outros exemplos, mas também temos aqui, gostaria de falar aqui do último exemplo aqui, até dessa primeira parte aqui. Vocês sabem o que foi que aconteceu aqui no próprio Jesus Cristo. Tem o tempo de José e outros mais. Eu quero falar o último aqui dessa parte aqui de Jesus. Jesus, quando foi na semana que ele ia para ser crucificado, que ele ia chegando em Jerusalém, tinha um monte das oliveiras e dava de avistar ali em Jerusalém de longe, né? E fala que Jesus Cristo, que ele chorou, literalmente, Jesus chorou. Ele sabia que estava caminhando para a morte, ele sabia disso aí. E ele, quando viu Jerusalém, ele chorou, Jesus Cristo. E ele falou, né, Jerusalém, queimado, enfim. E realmente, e antes disso, ele tinha pegado o Senhor, ele falou o que iria acontecer, qual era o futuro de Jerusalém, por causa dos seus pecados, porque eles não foram fiéis, não se arrependeram e rejeitaram o próprio Salvador. E Jesus, no seu sermão, ele falou que quando eles vissem a cidade cercada, é isso? Eles deveriam o quê? Deveriam fazer o quê? Sair fora. Deus falou, Deus alertou. Era a porta de escape ali, era a solução que ele tinha para os seus servos, porque sempre Deus tem os seus servos fiéis. Amém, querido? E nós vimos então que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No ano 70, vocês sabem que o general Tito, o general romano, né,
Ele com o seu exército, que estava sob o domínio de Roma, e com o seu exército, que era o exército mais poderoso, ainda era, né, o último império mundial, tá? E eles cercaram Jerusalém, foi cercar Jerusalém no ano 70, e vocês sabem o que aconteceu. Mas Jesus tinha falado: olha, quando isso acontecer, quando for cercado, quem está fora, nem entre, e quem está dentro, sai. Bem, mas como é que poderia se cumprir aquela promessa de Jesus? Que disse que quem estava fora não entrasse. Tudo bem, quem estava fora, mas quem estava dentro, como é que era para ser Jesus? Falou: saia que está dentro. Então, a princípio, não tinha solução, parecia uma contradição, mas para se cumprir a palavra de Deus, fala que General Tito cercou Jerusalém, e aquelas pessoas sinceras que estavam lá fora entenderam a mensagem que Deus tinha advertido, que Jesus tinha, acreditavam, e eles não vieram para nem jamais. E Jesus falou: quem está fora, não volte, não entre na cidade. E foi isso que aconteceu. As pessoas sinceras, os cristãos sinceros que estavam fora do campo, quando viram, eles não vieram. E como é que ia sair os que estavam dentro? Jesus falou: está tudo cercado. Para se cumprir os desígnios de Deus, foi o que aconteceu. Misteriosamente, porque fala isso aqui do mistério, misteriosamente, o general Tito, ele se retirou todo o seu exército, estava tudo cercado, vai de tempo, aí ele se retirou com todo o seu exército. Aí os cristãos que estavam dentro entenderam a mensagem: é o momento de nós sairmos. Jesus falou: quem está dentro, saia. Amém, querido? E depois, quando saíram, aí o exército veio novamente e destruiu tudo. Está vendo, amados? Está registrado aqui. Por que essa mensagem está vindo? Porque, meus amados, nem eu nem você, do jeito que as coisas estão acontecendo, nós não sabemos, mas em questão de pouco tempo, tudo vai acontecer, pode acontecer muito rápido. Queridos, nós estamos esperando, vamos dizer assim, a última coisa para nós saber: Jesus realmente agora está vindo. É uma coisa chamada o decreto dominical. É isso? Lá em Apocalipse capítulo 7, isso eu quero ler aqui, porque quando você prega o sermão, tem que ler primeiro o texto, né, direto da Bíblia aqui. Então, Apocalipse capítulo 7, observe bem aqui, meus amados, caminhando para o final da mensagem, mas vamos meditar. Olha, meu irmão, olha aqui, por favor. Se você prestou atenção até agora, então, até agora, até esse momento, tudo que ocorreu está na história, né? Aconteceu. Nós vimos aqui, provado por A e mais bem, que Deus realmente protegeu os seus servos. Diversos exemplos aqui. Deus não deixou no mão. Deus protegeu, Deus livrou os seus servos. Agora nós vamos ver, a partir de agora, o que está profetizado que vai acontecer daqui à frente. Tudo vai ser muito mais rápido. Para aqueles que acreditam e estão conscientes que Deus não deixa na mão, ele vai se fortalecer para suportar o que está vindo pela frente, que será muito, vai ser uma experiência como ninguém nunca passou. Nos vale a pena esperar, porque tudo aquilo que pode ser abalado no mundo vai ser abalado. Tudo que pode ser chacoalhado vai ser chacoalhado. Tudo, essa é a palavra. Tudo que pode ser balançado, tudo vai ser, em todos os aspectos. Nos fala que o seu povo, nesse último dia, a maioria, eles não estão preparados para o que vai acontecer muito em breve. Está além da minha imaginação e da sua também, da nossa compreensão. Isso não é para nós ficarmos com medo, não, mas para nós nos conscientizarmos da seriedade do assunto. Então aqui, Deus mostrando, né, nos últimos dias, o que ia acontecer. Capítulo 7, versículo de 1 a 3. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Isso aqui significa, né, os anjos de Deus, a referência de Deus, né, em toda a terra, o norte, sul, leste e oeste, né. Vento significa o quê? Significa guerra. Então foi mostrado, né,
né, os anjos de Deus, que está tendo uma intervenção nos últimos dias, uma intervenção especial de Deus, usando os seus anjos, segurando os ventos que estão soprando sobre a terra. E vento de profecia significa o quê? Significa guerra, conflito. E abrindo um parênteses aqui, você sabe muito bem, você deve estar acompanhando como estão inflamadas as nações dessa terra. Não é isso? Eu acompanho muito isso aqui. O perigo, a iminência de acontecer a terceira grande guerra mundial. A Europa está envolvida, a OTAN está envolvida, os Estados Unidos, as maiores potências do mundo, a China, a Rússia, a União Soviética, a Rússia, aliás, enfim, é uma coisa que não tem como. Está tendo uma intervenção especial dos anjos de Deus, com toda certeza, irmão. Está tendo uma intervenção, está se cumprindo isso aqui, está tendo, porque Deus tem um propósito. Então eles estavam segurando para que não venha soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Isso significa o quê? Uma guerra nuclear. O único tipo de guerra que é capaz de destruir tudo que tem vida no ar, vida sobre a terra e sobre a água, é uma guerra termonuclear. É isso que está dizendo em outras palavras. Então está tendo uma intervenção de Deus para que não aconteça essa guerra. Amém, querido? Não se esqueça disso, irmão. E continuando aqui, mas por que isso aqui? E fala aqui, olha, aí eu vi um outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz àqueles anjos que estavam lá. E veio outro anjo do céu e dizia com grande e poderosa voz, e dizia assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar e nem as águas. Não pode ter essa guerra. Se tiver essa guerra, tudo é destruído. Bota por terra até a volta de Jesus, que não salva ninguém. E uma guerra termonuclear com as armas nucleares que as nações já têm, né? Já tem. Vocês sabem que é comprovado cientificamente que dá para destruir a terra dezenas e dezenas de vezes toda a humanidade. E já tem, está pronta. Isso aqui não é sensacionalismo, isso é ciência, isso é comprovado. Já tem. Então isso está dizendo outras palavras aqui, mas ele falou, até o que acontecesse uma coisa, selado na fronte o que? Os servos do nosso Deus. Tem que ter uma obra de selamento. Essa obra de selamento ainda não começou. Eu não vou ler tudo aqui, e lá em Apocalipse 14, versículo de 7, 9 a 10, fala também de um outro selamento que vai acontecer também entre os vivos dos últimos dias, que é exatamente o que? Aquela grande advertência é sobre o que? A marca da besta. Então, resumindo aqui, meu amado e minha amada, quando Jesus Cristo, a geração que estiver viva quando Jesus Cristo vier, todos os servidores que estiverem vivos, todos que estiverem vivos, quando Jesus vier, eles irão estar assinalados. Um lado vai ter uma multidão, todos com o selo do Deus vivo, amém, queridos? Com o selo de Deus. E aqueles que não tiverem com o selo de Deus, indubitavelmente estarão com a marca da besta. É um dos dois. Ou o selo de Deus, se não for, é a marca da besta. Todos os seres humanos que estiverem vivos, quando Jesus vier, estarão assinalados. Um dos dois. Queridos, e vem aquela pergunta. Isso, a obra de selamento vai começar quando, irmão Roberto Alcântara? Quando é que vai começar? Com o decreto dominical. Observe bem. Com o decreto dominical que já está às portas. Eu estava falando sempre no culto que a gente fala em casa, eu falo muito sobre esse assunto aí. Eu estava falando assim, de acordo com a perspectiva que Deus revelou esses detalhes do Espírito de profecia, e Deus falou que o decreto dominical, né? Aí fala que ela vai sair no momento em que a humanidade estiver passando por uma grande crise. Vocês já leram isso?
solução, como uma coisa boa. A princípio, para os olhos daqueles que não conhecem a palavra de Deus, vai ser como uma coisa boa. A questão da natureza, né? Do dia da família, vai haver uma série de coisas que aos olhos do mundo vai ser bom para a humanidade realmente, mas vai estar oficialmente, por lei, vai ser rejeitado a santa lei de Deus eterno. Aí começa exatamente a questão do decreto da marca da besta, um decreto dominical, e vai ser tudo muito rápido, meu amado e minha amada, tudo muito rápido, mais do que estamos imaginando, até porque Deus fala de que Ele vai, aqueles dias irão ser abreviados, porque senão ninguém iria resistir, serão abreviados. Mas, meus irmãos, então, vem aquela pergunta aqui, ó. Qual será a única providência de Deus, tá? Para receber exatamente o selo de Deus? Porque quem vai para o céu é quem tiver com o seu selo, irmão. Essas coisas não se pregam muito, né, gente? Não se prega muito nessa igreja, que deveria ser pregado. Fala pela inspirada também, fala, eu estudo isso aqui de noite, né? Deveria ser pregado esses assuntos nas igrejas de Deus. Então, meus amados, a única maneira, tá, para que eu possa e você possa receber o selo de Deus, eu sei que você quer ou não quer? Vou fazer a pergunta. Se você quiser, levante o seu braço. Você quer receber o selo de Deus? Levante o braço, os anjos estão aqui. Levante, se você quer, levante. Se você não levantar, todos levantarem. Amém. Quem que não quer? Agora preste atenção aqui. Não é assim não. Não carimbo não. Então o que é que acontece? A única maneira que Deus providenciou para que eu e você que levantou o seu braço recebemos exatamente o selo de Deus. Porque se eu não receber o selo de Deus, eu não vou para o céu, porque você não vai para o céu também. Essa é a realidade. Então, a única maneira providenciada por Deus, sabe o que é? É uma coisa chamada, sabe o que? A chuva serôdia, irmão. A gente esquece disso aqui. A chuva serôdia. Só que receber a chuva serôdia é que irá receber o selo de Deus. Não é primeiro o selo de Deus e depois a chuva serôdia. Não, não, não. Existe uma ordem cronológica na escatologia acerca desses assuntos. Estão entendendo? Vocês sabem o que é chuva serôdia? Nós estamos no período que é período de chuva. Estamos no período de uma chuva, biblicamente falando, a chuva temporânea, que começou com o Pentecostes. É o Espírito Santo que vem para capacitar a sua igreja e se espalhar por todo o mundo. É o Espírito Santo, chuva temporânea. Estamos nela. Gotas já estão caindo da chuva serôdia, gotas. Mas ela vai vir na sua força inigualável, exatamente como foi o decreto dominical. Por quê? Porque a chuva serôdia é que vai me capacitar a mim e a você para fazermos duas coisas. As últimas duas coisas. A chuva serôdia vai me capacitar para fazer duas coisas. Primeiro, para que eu cumpra a missão, pregue com poder nunca visto por ninguém. Amém? Cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo receber o selo de Deus. Receber o selo de Deus. Estão entendendo? Porque fora que quando nós estivermos receber o chuva serôdia, fora que quando é isso pregado, ninguém vai ficar com dúvida. O seu rosto vai resplandecer. Todos vão ver quando você abrir a sua boca para pregar, meu irmão. Se você estiver com a chuva serôdia, fora que dezenas, centenas irão se converter com poder sobrenatural do Espírito Santo. E Deus quer que você entenda isso. Não vai ser pelas nossas forças, não. Vai ser o Espírito Santo na sua plenitude, usando a cada um de nós. E ninguém ficará em dúvida acerca da mensagem. Então, meus amados, agora tem um detalhe. Estamos nos aproximando aqui. Vamos aqui. Bem, sendo assim, né, e é exatamente assim mesmo que está sendo pregado. Eu estou pregando dentro da profecia da palavra de Deus. Então, o que acontece? Então, a grande pergunta é a seguinte: mas qual será a providência divina para não ficarmos sem a chuva serôdia? Entendeu? Não existe uma coisa aqui da outra. Vocês estão voltando aqui a mensagem? Estão entendendo a mensagem?
tem, é o que todos nós, a maioria, estamos esquecendo, não estamos levando em conta. Por isso que essa mensagem está sendo dada aqui. Queridos, é exatamente a providência de Deus para nós recebermos a chuva serôdia. É uma outra chuva, aquela que eu falei agora há pouco, chuva temporária. Nos fala para inspirar que aqueles que não estão, ouça aqui, aqueles que não estão valorizando a chuva temporânea, que é o dia de hoje, se nosso tempo aqui é chuva, que não estão valorizando a chuva temporânea e estão pensando que só vai levar a sério o negócio quando saiu o decreto dominical, esses irão se enganar redondamente, irão ficar para trás. Estão entendendo? A chuva temporânea, essas oportunidades que Deus tem dado para nós, entendeu? Irmãos, aproveite as oportunidades. Se você quer receber a chuva serôdia, você precisa aproveitar as oportunidades. E observe bem, queridos, de que essa chuva temporânea é valorizarmos as oportunidades. Mas só um detalhe para finalizarmos aqui, tem um detalhe. Só para que eu possa receber essa chuva, a chuva serôdia, eu preciso, se eu aproveitar as oportunidades da chuva temporânea, você entendeu? Você está dizendo para aproveitar as oportunidades? Não é você ir para a igreja, irmão, é participar do trabalho missionário, é você se envolver, é você fazer alguma coisa na obra de Deus, irmão. É isso que significa, é você ter que orar, se consagrar a Deus, seja fiel a Deus no dízimo das ofertas, em tudo, se envolva na obra de Deus. Deus não trouxe você, nem eu, Deus não trouxe nós para sermos apenas ouvintes, de maneira nenhuma. Nós temos uma obra, use o seu dom, use o seu talento, de alguma maneira, irmão. Irmão, vou contar um exemplo de uma experiência aqui rapidinho, para a honra e glória de meu Deus. Eu vou falar, não ia falar, mas Deus está mandando eu falar. Eu não sou exemplo para ninguém, sempre é Jesus Cristo, mas temos nossos testemunhos. Eu entendo, como compreendo, acredito nisso, estou pregando. Sabe, eu fui na associação, olha só, como Deus dirige as coisas, fui na associação, vamos falar com o Jorge. Eu fui lá, atrás do grande conflito. Sempre costumo comprar assim, 2, 3 caixas, eu compro assim. Não é porque tem dinheiro não, mas porque eu valorizo, eu sei que é de Deus o trabalho. Porque a minha vida, tudo começou com um simples folheto que deixava na minha casa. Um folheto insignificante que ninguém ligou na minha casa. Há 40 anos atrás, ninguém ligou. Alguém deixava lá, ia lá, e eu comecei a ver, eu estava no auge do mundo aí, e resumindo a história, aquilo me transformou, mexeu com a minha vida, mexeu com o meu coração, e eu comecei a estudar, aprendi com a minha decisão, e graças àquilo, hoje em dia estão a maioria dos meus irmãos tudo na igreja, irmãos. Todos são meus filhos na fé. Admitindo não, mas são meus filhos na fé. Com família, tudo. Graças a Deus. Mas tudo começou, então eu sei, eu valorizo muito isso aqui. E então fui lá na associação. Mas só que não tinha mais de jeito nenhum, porque já veio na medida, né? Assim, vem certinho já a quantidade. E eu fiquei preocupado, porque eu sei que esse livro grande conflito, eu sei que é a última mensagem. Aí, e agora? Aí eu orando para Deus, meu Deus, eu queria tanto fazer o meu trabalho de voz de distrito, faço isso aqui direto, muito, né, assim. Aí eu liguei para o Jorge, falei com o Jorge, falei com o Jorge, dá para te falar com o pastor, para ele falar, vai sobrar na tua igreja, aí se sobrar, o que sobrar de livro grande conflito, que vou distribuir, né, esse pessoal, eu compro todos eles. Foi? Falei. Aí o Jorge falou que ia falar com o pastor. Aí o Jorge falou, quanto? Eu disse assim, eu quero quantos tivesse? Se tivesse umas 3, 4 ou 5 caixas. Não tinha dinheiro não, irmão, fica bem claro. Mas pelo amor, pela fé, porque eu acredito. Aí o Jorge falou lá com o pastor, falou, só sei dizer que graças a Deus. Resumindo, o Jorge já tinha uma caixa, já vim pegar uma caixa lacrada, vou pegar aqui, né? Tinha sobrado. Aí depois sobrou mais 2 caixas lá do Novo Horizonte. Aí o Ricardo, o pastor deu ordem para o Ricardo foi deixar na Ricardo 3 caixas. E depois mais 2 caixas. 5 caixas de grande conflito lacradas estão lá em casa. Amém? Estou
Deus, irmão, que sirva, quem sabe, como um bom exemplo para você. Então, meus amados, então o que acontece? Agora aqui, finalizando aqui, vem aquela pergunta: irmão Roberto, mas o que é preciso mais para que receba a chuva cirúrgica? Aí precisa uma coisa, última coisa que precisa acontecer. Se você está, observe que aqueles que estiverem valorizando a chuva temporânea, os que estiverem valorizando a chuva temporânea, levando a sério, se envolvendo na obra de verdade, esses que estão valorizando são esses. Aí eles irão passar pelo processo antes da chuva cirúrgica, quase igual. Sabe o que é? Que vai acontecer na vida de cada um? Um grande reavivamento e reforma. Está escrito? Olha aqui, meus amados, os que estiverem valorizando agora esses tipos de oportunidades, estão se envolvendo, estão orando, sendo fiéis a Deus, fazendo o seu melhor, realmente Deus sabe. Esses aí, eles irão sentir a necessidade, irão suplicar, irão priorizar um grande reavivamento e reforma na sua vida, em todos os aspectos. Vai acontecer. E esses que passaram por esse grande reavivamento e reforma é que irão receber a chuva serôdia. Amém? Ninguém vai receber a chuva serôdia se ele não passar por um reavivamento e uma reforma antes. Vocês pensam que o que é que você quer entender dessa mensagem? Vocês acham que isso seja pregado? Claro que não. Então, meus amados, é isso. Resumindo, no nosso tempo, vamos valorizar a chuva temporânea. Valorize, meu irmão, é o apelo que eu estou fazendo aqui, finalizando. Valorize a chuva temporânea, as oportunidades que Deus está dando para você. Não troque os seus cultos pela televisão, seja o que for, meu irmão. As coisas de Deus precisam ser em primeiríssimo lugar na sua vida. Quer comais, ou quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória de Deus. Amém. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. É individual. Você não quer o céu? Então ouça essa mensagem que é de Deus. Você valorizando, você já vai começar a passar por esse grande reforma que precisa acontecer na minha e na sua vida. Tem muitas coisas que nós precisamos ainda deixar de lado, que está nos prendendo, nos atrapalhando. É um reformamento, uma reforma da verdadeira piedade em todos os aspectos. Quem passar por isso, automaticamente vai receber a chuva serôdia. E quem receber a chuva serôdia vai receber o selo de Deus vivo. E quem receber o selo de Deus vivo, irmão, último texto, quem recebeu o selo de Deus vivo, uma vez recebido o selo, não tem mais como tirar esse selo. Uma vez selado, será por toda a eternidade. Tá, meus queridos? Quando isso acontecer, vai se cumprir logo em seguida, lá em São Mateus, São Isaías capítulo 25, versículo 9. Alguém lê para nós? 25, 9. Texto para nós encerrarmos. Isaías 25, 9. Então, depois desses pontos que nós vimos aqui, nós levamos, colocamos em prática, aí vamos, logicamente, o selo de Deus, e depois do selo de Deus. Quem lê para nós, por favor? Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém, irmãos? Vocês viram aqui? Está profetizado, irmão. Depois, todos aqueles que vão dizer isso aqui, quando Jesus vier literalmente com seus anjos, todos esses que irão dizer: esse é o nosso Senhor que nos aguarda. Todos que irão proferir em um só coro. Não tem como descrever a alegria, a expansão de alegria, de felicidade, de regozijo de cada um que estiver nessa multidão. Mas todos estarão com o selo de Deus. E depois disso só tem mais uma coisa, que é rumo à nossa verdadeira pátria, a pátria celestial. Aleluia. A pátria celestial.
você, eu decidi, mas eu não posso fazer isso. Até aqui. Até aqui eu posso chegar. Até aqui eu posso chegar. Agora o resto é com você e com Deus. Amém. Meu desejo de todo o meu coração de que esta mensagem demorou, mas comparando com a nossa salvação não é nada. Meu sincero desejo que esta mensagem ela possa ser um marco divisório para a sua vida. Amém. Que você nunca seja mais a mesma pessoa, mas que você seja outra pessoa para melhor. Essa mensagem foi dada porque Deus quer mais do que você imagina te ver lá no céu. Mas Ele quer que você entenda que não é assim não que é para o céu. Faça isso, meu irmão e minha irmã. Vamos ter uma mensagem musical agora para nós queridos no chat.